Quando Mary era muito jovem, ela adorava contos de fadas. Primeiro, sua mãe lia seus livros, mas depois ela aprendeu a ler sozinha. Toda vez que Mary acreditava que um verdadeiro conto de fadas aconteceria em sua vida. No entanto, ela logo descobriu que os sonhos nem sempre se tornam realidade. O conto de fadas dela acabou sendo terrível. Primeiro, a mãe dela morreu, e isso parecia tão injusto que simplesmente não fazia sentido para a mente de Mary. Embora sua mãe não fosse jovem nem bonita, Mary não conseguia acreditar que sua mãe não entraria mais em casa, prepararia um café da manhã delicioso e brincaria com ela na cama. Parecia que todos ao redor estavam fingindo e escondendo o fato de que era tão claro para ela que sua mãe não morreu naturalmente. Ela se sentiu encantada por uma bruxa malvada e caiu em um sono de conto de fadas. Quando pediu ao pai para acordar sua mãe, ele chorou, e, então, um ano depois, uma outra mulher apareceu na casa. Essa é a tia Emily, explicou o pai de Mary. Ela será sua nova mãe. Não. Mary respondeu, afastando-se da mulher sorridente. Eu não preciso de uma nova mãe. O pai agarrou a filha e a puxou para mais perto. Emily é boa com crianças, ela é professora. Tenho certeza de que vocês se tornarão amigas. Não, por nada, declarou Mary. Ela deveria ir embora. E então, pela primeira vez na vida, o pai deu um tapa nela. Não doeu, mas Mary passou o dia inteiro em seu quarto, chorando. Quando a fome a levou a sair do esconderijo, tia Emily disse que só conseguiria comida se a chamasse de mãe. Naquela noite, a menina chorosa foi dormir com fome. Contrariando suas expectativas, seu pai não mandou a bruxa malvada embora, e logo ela se tornou a verdadeira senhora da casa. Tudo seguia o enredo de um conto de fadas sobre uma madrasta e uma enteada pobre, até o dia em que o pai dela ficou doente. Ele sofreu por muito tempo, a doença o consumiu por dentro, e foi assustador para Mary, de 12 anos, vê-lo assim, emaciado e pálido, com uma agulha saindo de sua mão. Vou morrer em breve, o pai disse um dia, com simplicidade e naturalidade. Me perdoe, Emily, o homem implorou. Continue vivendo, eu te imploro. E então o pai de Mary faleceu. Descobriu-se que ele havia deixado todo o dinheiro para sua filha, e Emily tornou-se sua tutora. No início, ela mergulhou discretamente nos bens da menina. Depois, sentindo-se completamente diabólica, ela fez tudo à vista de todos. Não demorou meio ano para a viúva encontrar um novo marido, jovem e impetuoso, com o físico de um instrutor fitness. Mary cada vez mais se trancava em seu quarto para não ouvi-los ou vê-los. Ou então ela saía para passear pela cidade. Ela se saía bem nos estudos, e seus professores não tinham queixas. Ela se vestia bem, mas nunca fazia viagens escolares. A maioria das pessoas pensava que ela era apenas muito introvertida, e ninguém a incomodava com perguntas. Porém, o verdadeiro motivo era diferente. Mary não tinha dinheiro, nem mesmo mesada, muito menos podia pedir uma grande quantia para uma viagem à sua madrasta. Mary suportou e esperou pelo dia em que pudesse reivindicar seus direitos de herança e sair de casa, que havia deixado de ser seu lar. As coisas pioraram ainda mais quando sua madrasta decidiu que seu jovem marido estava prestando muita atenção na enteada de 13 anos. Ela os observava constantemente, causavam cenas, e um dia não conseguia controlar a si mesma e bateu em Mary com uma frigideira quente. A menina conseguiu se proteger com a mão, deixando uma marca de queimadura, e a vida já amarga virou um pesadelo. Mary jamais esqueceria o dia em que a madrasta enfurecida a agarrou e a pendurou no parapeito da varanda, ameaçando jogá-la do 7º andar. Olhando para os olhos enlouquecidos da mulher, Mary gritou até que o marido de sua madrasta saiu correndo e a conteve. Mary ofegou por ar, segurando a garganta com as mãos, mas por alguma razão, apenas sons de cavalos foram ouvidos. Ela ainda não sabia que sua voz havia desaparecido completamente. À noite, encolhida sob as cobertas, Mary ouviu trechos de conversa através da parede. O que você fez? O marido gritou com madrasta.
Agora ela definitivamente irá para a polícia e contará tudo. Agora, se acalme, o homem claramente assustado gritou. Lembre-se, não vou me inscrever para nada. Afinal, por que você é um covarde? A madrasta respondeu friamente. Eu vou cuidar de tudo. O que mais você planejou? O homem disse, com medo, eu não planejei nada disso. A madrasta respondeu, eu a levarei para o campo, para minha avó, como se fosse para tomar um pouco de ar fresco e se recuperar. É um lugar remoto, e todas as pessoas podem ser encontradas lá. Além disso, há um rio profundo próximo. Tudo pode acontecer. O homem disse, nunca ouvi falar disso. E Mary parou de ouvir. Seus ouvidos zumbiam, seu coração batia forte. O que fazer? Ir à polícia? Sem voz, ela não conseguia nem explicar o que havia acontecido. Ela poderia escrever no papel, mas sua madrasta simplesmente negaria, dizendo que não havia testemunhas. A garota não conseguia fabricar provas suficientes para incriminar uma mulher honesta. Ela precisava tomar uma decisão. Pela manhã, sua madrasta ordenou que Mary se preparasse. Sua voz ainda não havia retornado, então ela não pôde pedir ajuda. Emily guardava suas coisas em uma sacola grande, incluindo seus documentos. A cada minuto que passava, Mary ficava mais apavorada. Eu fugirei no caminho, ela decidiu sozinha. Sua madrasta a levou para fora da cidade, e elas viajaram por lugares completamente desconhecidos que Mary nunca tinha visto antes. A estrada muito se tornou uma estrada de terra e depois desapareceu em densos matagais. Árvores fecharam sobre ela de ambos os lados, como se espiassem quem ousava perturbar sua paz. Mary desesperadamente precisava usar o banheiro, e ela tentou transmitir isso para sua madrasta com sons inarticulados. No início, sua madrasta a ignorou, mas depois percebeu que a garota amaldiçoada poderia estragar seus bancos. Ela parou e puxou Mary à força para fora do carro. Vá em frente, o que você está esperando? Não há ninguém aqui, ela apontou diretamente para a estrada. Mas Mary balançando a cabeça acenando para os arbustos grossos. Apresse-se, Mary. Ela confirmou. Essa é minha chance. Um pensamento maluco passou pela mente dela, e então ela correu o mais rápido que pôde para as profundezas da floresta, espremendo-se entre os galhos e arbustos como um cervo encurralado. Seu pequeno corpo ágil correu para o centro de um pântano sem afundar no ato lhe honro. Pulando de uma ilha para outra que permaneceu firme na superfície, um tronco derrubado afundou, e quando a formiga ofegante chegou ao local, o pântano havia se fechado sobre ela com um barulho alto. Sua madrasta examinou a cadeia de rastros deixados pela fugitiva e, então, olhou para o lugar onde algo havia afundado. Ela se afogou. Esse é o seu jeito, sua garota rica. Ela cuspiu na grama, fazendo cara feia de raiva, e voltou para o carro. Mary não ouviu suas palavras. Ela havia perdido a consciência. Ela acordou e se viu inexplicavelmente molhada. A garota abriu os olhos e quase gritou de horror. O monte em que ela estava deitada estava afundando lentamente no pântano. Mary congelou de medo, sem se mover, para não provocar ainda mais o afundamento. Na aula, ensinaram-lhe a agarrar-se a um galho ou a confiar em um pedaço de madeira quando estivesse presa no pântano. No entanto, aqui não havia nenhum desses recursos. Acho que vou morrer agora, ela pensou, com uma estranha sensação de alívio. Melhor isso do que nas mãos de sua madrasta malvada. No entanto, ela não queria perder as esperanças. Tentou rastejar para longe, mas, infelizmente, imediatamente afundou ainda mais na lama. Mary choramingou, lutando e manchando a lama pegajosa com as mãos. De repente, uma sombra apareceu do outro lado do pântano, movendo-se em direção a ela. 2 olhos amarelos brilharam à distância. Um lobo passou pela mente da garota. Ela ficou tão assustada que parou de agitar os braços e se preparou para se afogar.
No entanto, a sombra se aproximava propositadamente e respirava alto. Já estava perto. Talvez fosse um cachorro, afinal. Mary se perguntou. Ela não tinha tempo para pensar, e agarrou os pelos do animal, seu salvador inesperado. Gritou e puxou-a para fora, se contorcendo em seu aperto, sentindo o pântano cedendo. Mary agarrou o pescoço da criatura e começou a rastejar para fora da lama. Ambos estavam ofegantes. Mas a salvadora de Mary rosnou e mordeu sua mão, não com muita força, mas o suficiente para ela sentir seus dentes. De alguma forma, Mary sentiu o que ela queria e a seguiu com cuidado. Refazendo seus passos, de vez em quando a fera olhava para trás, como se quisesse verificar se ela ainda estava lá. A viagem pelo pântano pareceu uma eternidade, e Mary não pôde acreditar quando conseguiu se agarrar a um galho e se puxar para a terra seca. Deitou de costas e fechou os olhos. Parecia que ela havia perdido a consciência novamente. Ela abriu os olhos apenas quando sentiu uma língua áspera em suas bochechas. A criatura estava por perto, respirando pesadamente. Realmente parecia um lobo, embora Mary só os tivesse visto no zoológico ou em fotos. Agora ele vai me comer, Mary pensou, com uma estranha indiferença. Uma tristeza tão avassaladora tomou conta dela que ela não tinha nenhum desejo de viver ou se mover. Porém, ela levantou a cabeça e olhou nos olhos da criatura. Em algum lugar, ela ouviu ou leu que os animais não suportavam um olhar humano direto. Aparentemente, este não recebeu o memorando, pois olhou diretamente para ela, quase em reprovação. Então, se virou e trotou para o matagal. A princípio, Mary não entendeu o que ele queria, e ela até sentiu um vislumbre de esperança. Talvez ele estivesse satisfeito, ou ela parecesse pouco apetitosa. Nesse caso, havia uma chance da criatura fugir, e ela poderia se levantar e ir embora. Mas para onde iria? Ela se perguntou. Eu nem sei para que lado fica a estrada. Estou prestes a me perder completamente, e então provavelmente encontrarei alguém menos perspicaz que com certeza irá me devorar. Enquanto isso, a criatura, vendo que a garota ainda estava parada, soltou um rosnado irritado e retornou. Mary se encolheu quando ele agarrou a ponta de sua jaqueta molhada e começou a puxar. Ela se moveu, indicando que entendia. Que diferença isso fazia, ela pensou. Eu vou segui-lo. Talvez ele realmente conheça o caminho para as pessoas e não esteja tentando me levar à sua toca para me manter como lanche. Suas dúvidas foram dissipadas quando, depois de meia hora de ganidos incessantes por entre os galhos, chegaram a uma clareira no meio da floresta. Havia uma pequena cabana que só parecia ter galhos retorcidos no telhado. Mary pensou que seu amor pelos contos de fadas ainda vinha à tona, mesmo nessas situações críticas. A criatura se aproximou da residência e emitiu um som rouco que lembrava um rosnado. Ficou em silêncio por um minuto. Mary ponderou se deveria fugir. É você, espírito da floresta? Uma voz surgiu da cabana. Você está com fome, andarilho? A porta se abriu, revelando um homem enorme que para a garota assustada parecia um guarda florestal ou um caçador. Seus pensamentos corriam em sua cabeça como esquilos do pânico, mas agora ela estava com medo de dar um passo. Quem você trouxe com você? O homem perguntou perplexo, examinando Mary, que estava tremendo de medo e frio. Você a puxou para fora do pântano? O espírito da floresta soltou uma afirmativa, rosnou e choramingou, como se dissesse, também estou congelando. O homem tinha bem mais de 1,80 m de altura, e Mary só conseguia olhar para ele inclinando a cabeça para trás. Ela se moveu, gesticulando para sua boca, e balançou a cabeça. E muda também, o homem exclamou. De onde você veio? Mary começou a chorar. Depois de tudo, ela já tinha sofrido bastantes choques hoje. Não adianta molhar tudo. Você já está encharcada, resmungou o homem. Entra na cabana. Minha camisa está no banco.
tira suas roupas molhadas e vista. Mary, tremendo, entrou na pequena cabana. Lá dentro estava quente e cheirava a ervas. Ela tirou as roupas molhadas e encontrou uma camisa quente. Ela se enrolou nela como um vestido, abotoou completamente e subiu no banco, com os pés descalços. Fechou a porta, e o homem voltou, dando uma olhada na pilha de trapos molhados que um dia foram suas roupas. Vá pegar as botas de feltro quentes do fogão e não mexa. Assim, eu não como pequenos como você. Na cabana, havia de fato um fogão pequeno, mas eficaz. Quando Mary olhou para ele, descobriu um par de botas de feltro quentes. Ela as calçou e sentiu um calor feliz. Espiando pela janela, viu o homem secando o pelo da criatura que a salvou, com algum tipo de pano. Então, ele colocou algo em um prato e deu para a criatura. Mary esperava que não fosse algum ensopado feito de outra garota perdida. Estranhamente, após o aquecimento, ela parou de ter medo. Aparentemente, seu limite de medo havia sido atingido, e agora a indiferença tomou seu lugar. O que mais poderia acontecer se o homem acabasse sendo um maníaco ou um estuprador? Ela começaria a pensar nisso, mas por enquanto ela estava com muita fome. Depois de alguma contemplação, Mary se aproximou da mesa e viu um jornal com palavras cruzadas ao lado, junto com um lápis. Aparentemente, o eremita local tinha alguma ligação com o mundo exterior, pois estava interessado nas notícias. Mas o que a deixou mais feliz foi o lápis. Ela escreveu nas margens do jornal: "Meu nome é Mary. Perdi a voz por causa da minha madrasta. Ela tentou me matar." Depois de pensar, Mary acrescentou: "Estou com muita fome." Levando o jornal com ela, a menina foi para o quintal. Tanto o homem quanto a criatura se viraram para olhar a porta rangendo. "Então, o que você tem aí?" O homem olhou para o jornal, leu os rabiscos dela e soltou um assobio surpreso. "Lion, olha isso, é um thriller completo aqui. Você não está inventando isso, né?" Ele dirigiu esta pergunta para Mary, que balançou a cabeça. "O que você acha, Lion? Devemos acreditar nela?" O homem virou-se para a criatura. A criatura fez um som curto, como se confirmasse a história. "Bem, você teve uma grande aventura", o homem murmurou, examinando a garota. Mary abaixou a cabeça, percebendo que ela parecia um completo espantalho com sua camisa enorme. "Tudo bem, primeiro precisamos alimentá-la." "Você já conhece Lion?" O homem continuou. Ouvindo o nome dele, a criatura rosnou. "E como é que você não ficou com medo dele? Você provavelmente pensou que ele era um lobo, certo?" Mary assentiu novamente. "Ele é um lobo", o homem riu. "Eu o resgatei quando era um filhote de uma armadilha, e agora estamos vivendo juntos como duas ervilhas em uma cápsula. Me chame de Kevin, sou uma espécie de guarda florestal por aqui." Mary acenou com a cabeça e disse: "Prazer em conhecê-lo." Kevin colocou comida na tigela de Lion e acenou com a cabeça para Mary. "Vamos lá, vou alimentá-la com o que Deus nos enviou. A sopa ainda deve estar quente." Com um sorriso de alívio, a garota o seguiu até a cabana. Depois de vasculhar perto do fogão, Kevin pegou uma panela de ferro fundido, despejou o ensopado em 2 tigelas grandes, acrescentou uma colher e algumas fatias de pão, comeu, apontou para a tigela de Mary. "Não se preocupe, é ensopado de coelho. Não comemos meninas aqui. Meu estômago não aguenta." E ele riu, aparentemente satisfeito com sua própria piada. Mary, hesitante, sorriu também e pegou a colher. O ensopado estava incrivelmente delicioso, ou ela estava com tanta fome que teria comido uma panela inteira. Agora, enquanto saboreava a comida, ela examinou secretamente o rosto de Kevin. Ele não é tão velho, ela pensou. Não é um avô, mas como a idade de um pai. Pensamentos sobre seu pai trouxeram lágrimas aos seus olhos, e ela engasgou. Ei, nada disso,
o homem elevou a voz. Não aguento toda essa agitação, assustada com o descontentamento dele. Mary parou de chorar e continuou a comer em silêncio. Suas lágrimas secaram sozinhas. Que tipo de monstro faria mal a uma criança? Kevin refletiu, e por que seu pai não interveio? Mary ergueu os olhos para ele, suspirou e sacudiu a cabeça, cruzando as mãos sobre o peito. Não tenho mãe, nem pai, o guarda florestal exclamou. Ah, coitadinho, mas não tenha medo de mim. Eu tenho uma filha da sua idade. Deixe pra lá. Ele levantou a mão e se concentrou na refeição. Mary terminou tudo até a última gota, limpando o prato com uma crosta de pão, e olhou para Kevin, questionando o que viria a seguir. Ele entendeu a mensagem dela. Certo, você vai tomar banho agora. A bacia está lá fora. Tem água quente no caldeirão. Vou pegar tudo para você. Só tenha cuidado. Mary enrolou a manga da camisa para revelar uma cicatriz queimada. Quem fez isso com você? Kevin engasgou. Foi sua madrasta? Mary assentiu. O rosto de Kevin escureceu. Ele murmurou algo para si mesmo, e Mary só entendeu uma palavra: vá se lavar, o guarda florestal ordenou. Ele deu a ela um balde de água quente, um sabonete e um short enorme com um elástico bem apertado na cintura, que Kevin providenciou. Mary foi para a lavanderia, onde encontrou uma banheira e um barril de água da chuva. Enquanto ela se lavava, sentiu como se estivesse removendo não apenas a sujeira, mas também os medos e a tensão dos últimos anos. A cabeça de Lion apareceu de trás da casa, e parecia que o lobo estava sorrindo com um ar digno. Ele se aproximou dela e deitou, a protegendo enquanto ela tomava banho. Mary lavou-se diligentemente e depois se enxugou, vestiu-se e sentou-se ao lado de seu tutor. Ela acariciou seu pelo seco e murmurou palavras de agradecimento. Ela acreditava que, naquele momento, na cabana de Kevin, estava mais segura do que jamais esteve em sua casa de infância. Como você terminou seus procedimentos de água? Kevin perguntou ao virar da esquina. Em vez de Mary, foi Lion quem respondeu, levantando a cabeça e soltando um rugido afirmativo. O guarda florestal certificou-se de que sua convidada inesperada estava vestida, e até conseguiu recuperar as roupas dela da pilha molhada, estendendo-as para secar. O que devo fazer com você, hein? Ele perguntou. Não tanto a Mary quanto a ele mesmo. Você tem alguma família? A garota balançou a cabeça negativamente. Isso não é bom, o homem ponderou. No bom sentido, deveríamos mandá-la de volta para a cidade e abrir um processo contra sua madrasta. Mary olhou para ele com olhos assustados. Só não acredito em nossa maior discórdia do mundo, por algum motivo. Kevin encolheu os ombros. Poderia piorar enquanto eles investigam. Eles vão te colocar em um abrigo. Mary esperou ansiosamente a decisão dele. Eu também não posso ficar com você, Kevin continuou. Não é certo uma jovem viver com um velho recluso. Isso não é bom, e estou acostumado a ficar sozinho. Os lábios de Mary tremeram. Ela pensou que Kevin ia dizer que o abrigo seria a melhor opção para ela. Então está resolvido, vamos para a casa de Karen. Mary sentou-se em um banco, examinando o interior da cabana. Embora que tipo de interior havia ali? Um fogão, um banco, uma mesa, um baú e uma janela sem cortinas. Nas paredes estavam penduradas várias ervas, juntamente com utensílios para as tarefas domésticas. Isso está claro, Mary refletiu tristemente. Esses pensamentos a fizeram sentir frio, e ela se enrolou com força em sua camisa. Por algum motivo, ela havia parado completamente de ter medo desse homem de aparência selvagem. Ela sentiu que pessoas como ele nunca iriam machucá-la, assim como seu pai, forte, corajoso e gentil. Mary deixou cair o rosto sobre os braços cruzados sobre a mesa e gritou alto. A garota não ouviu quando Kevin entrou na sala e sentou-se ao lado dela, gentilmente acariciando as costas dela com a mão larga.
Não chore, pequenina. A vida é tal que as lágrimas não ajudam. Ele a tranquilizou. Estive pensando, ele continuou. Mary se acalmou, ouvindo a voz dele. Você gosta de contos de fadas? O guarda florestal perguntou, e ele pensou ter ouvido um sorriso em sua voz. Mary levantou a cabeça e acenou. Então você deve saber sobre o bicho-papão, certo? Os olhos de Mary se arregalaram ainda mais, mas ela acenou com a cabeça novamente. Eu tenho uma amiga que mora perto de uma vila não muito longe daqui, embora ela seja a única que sobrou da residência daquela vila. O nome dela é Vovó Karen, não por causa de sua idade, embora seja idosa, mas por respeito. Ela é uma feiticeira poderosa. As pessoas vêm até ela de muitos quilômetros de distância. Ela é bastante temperamental. Ela cura alguns de graça e recusa outros, mesmo por muito dinheiro. Tenho certeza de que ela pode curar sua mudez. Mary ouviu, prendendo a respiração. Realmente parecia um conto de fadas, mas era assustador ir até uma velha, e se ela se revelasse tão perversa quanto sua madrasta? Ela tinha se acostumado um pouco com Kevin. Nós três vamos visitar ela, Kevin continuou. Ela uma vez me curou também, e eu pensei que nunca iria me recuperar. Agora eu a ajudo de qualquer maneira que posso, consertando coisas na casa dela e cuidando dos vizinhos, por assim dizer. Concorda, Mary? Há uma chance de você começar a falar novamente. Mary assentiu hesitante. Está resolvido, Kevin exclamou. Você fica aqui. Aqui está uma palavra cruzada que você pode resolver. E eu vou juntar alguns presentes para Karen. Não podemos ficar de mãos vazias quando pedimos ajuda. Além disso, suas roupas vão secar. Ele a deixou sozinha com seus pensamentos. Mary não conseguia ficar parada. O futuro a assustava. Ela olhou em volta e encontrou uma vassoura, então começou a varrer o chão. Depois, não pensando em nada melhor para fazer, ela limpou a janela com um pedaço de pano e removeu a poeira. Eventualmente, ela se deitou no banco e adormeceu. Você está cansada, a voz de Kevin acordou. Mary abriu os olhos e sorriu timidamente para ele. Não parecia tão assustador agora. Sua madrasta, apesar de todo o seu fingimento, acabou se revelando uma bruxa de verdade. Mas esse homem enorme morando na floresta com seu lobo domesticado não fez nada para machucá-la. Ele a alimentou e até prometeu ajudá-la a se recuperar. Olhe, a ordem que você criou, Kevin olhou ao redor. Obrigado. Não se ofenda, não posso deixar você aqui. Não está certo. Que tipo de guarda florestal eu sou, você sabe? Mary assentiu hesitantemente. Ele estava dizendo as coisas certas, mas ela já havia passado por tanto medo, e agora não sabia o que esperar. Não se afaste, Kevin a encorajou. Eu juntei presentes, e se você descansou, é hora de pegar a estrada. Mary suspirou. Ela olhou para a porta parcialmente aberta, fazendo um som que lembrava um silêncio encorajador, como se dissesse que eles iriam superar isso juntos. Segure esta sacola com presentes, Kevin entregou a ela um saco de tecido cheio de frutas. Karen adora doces. Não custa bajulá-la um pouco. Ele havia embalado várias bugigangas em uma mochila, aparentemente também como presente para a misteriosa vovó Karen. Então ele pegou a mão de Mary, e juntos, acompanhados por Lion, eles seguiram o caminho. Mary olhou curiosamente ao redor, agora acompanhada do enorme e robusto Kevin, com o fiel Lion ao seu lado. A vida não parecia mais tão sombria. Além disso, ambos os lados do caminho estavam começando a se encher de arbustos de mirtilo. Logo, ela estava completamente coberta de suco de frutas vermelhas. Toda vez que Kevin, que se elevava acima dela, a olhava, ele ria, escondendo um sorriso sob o bigode. No entanto, quando a floresta subitamente deu lugar a uma fila de chalés muito deteriorados,
A garota ficou assustada e agarrou a mão larga de Kevin com ainda mais força. Você prometeu ser corajosa, não foi? Kevin sorriu encorajadoramente, e Mary, respirando fundo, endireitou-se e tentou parar de tremer. Vovó Karen morava no chalé mais distante, o mais próximo da floresta. No entanto, como Mary descobriria mais tarde, era a única casa habitada. Os donos dos outros já não estavam por perto. Alguns partiram, e outros permaneceram para sempre no cemitério da aldeia, um lugar que teria sido completamente esquecido se não fosse pela reputação da curandeira que se espalhou por muitos quilômetros ao redor. Vovó Karen, é Kevin, ele gritou, usando as mãos como um megafone improvisado. Dentro de Mary, seu coração apertou, e ela tentou se esconder atrás das costas largas de seu salvador. A porta rangeu, e a figura assustadora emergiu, pelo menos era como Mary imaginava que ela fosse, usando uma longa saia e um chale esfarrapado, apesar do calor do verão. Mary estremeceu e começou a retirar a mão, mas Kevin a segurou com firmeza. Quem está com você? Vovó Karen cobriu a testa com a mão, como se estivesse protegendo os olhos. Mary sentiu como se um personagem estranho estivesse olhando através dela. Eu a encontrei na floresta, Kevin deu de ombros. Ela não consegue falar, apenas escreveu que sua madrasta a abandonou na floresta. Ela não está mentindo, vovó Karen. Posso localizá-la a 1 quilômetro de distância, mas essa garotinha realmente acertou em cheio, a vovó Karen deu seu veredito. Posso ajudá-la. O que você quer de mim? Por favor, ajude a garota, Kevin pediu, colocando a trêmula Mary na frente dela. Ela não é muda por natureza, é por medo. Você pode ajudá-la? Karen manteve o olhar fixo na garota pálida. Agora Mary estava imaginando o que aconteceria quando Kevin fosse para a floresta, deixando-a sozinha com a bruxa. É difícil competir com o medo, ela falou para Mary. Ela tem medo de mim mesmo agora. Você está com medo, por exemplo? Ela se virou para Mary. Mary, depois de algum pensamento, acenou com a cabeça. Você vê? Vovó Karen encolheu os ombros. Nada vai acontecer. Deixe os médicos tratá-la. A criança precisa ser enviada para a cidade, para um bom hospital. Não podemos mandá-la para a cidade, Kevin disse, balançando a cabeça. Eles provavelmente a colocarão em um orfanato ou a madrasta dela a aceitará de volta. Mais cedo ou mais tarde, ela pode até machucar a criança. Talvez ela não faça, Karen semicerrou os olhos. Se as devidas autoridades ficarem de olho nela. Você tem conexões lá, não é? Não discutiremos isso, parecendo bravo, ele fez a vovó Karen baixar seu tom de provocação. Você cuidará da garota, ou eu terei que levar ela de volta para a floresta? Vovó permaneceu em silêncio por um momento e depois franziu os lábios. Você é um idiota, Kevin. Ok, vou ver o que pode ser feito. Deixe a garota. Mary tremeu, e Kevin soltou um suspiro de alívio. Obrigado, Deus te abençoe, ele disse emocionado. Eu trouxe alguns presentes da floresta, anunciou. Os olhos da vovó Karen brilharam, mas sua expressão permaneceu séria. Descarregue os presentes no celeiro, ela ordenou. E você, querida, venha até mim, ela disse inesperadamente com ternura para a garota. Vá em frente, continue. Eu não como crianças, e meus dentes não são mais o que costumavam ser. Mary respirou fundo, subiu os degraus rangentes da varanda e abriu a porta. Lá dentro, a cena era interessante. Ela não conseguia encontrar outra palavra para isso imediatamente, porque seus olhos estavam disparando em todas as direções, e havia muito que ver. Veja como esta casa parece abrigar as coisas mais extraordinárias. Por exemplo, um samovar e um laptop, feixes de ervas nas paredes e vários frascos semelhantes aos que Mary tinha visto em sua aula de química. Ao ver o espanto na expressão da garota, Kevin e a vovó Karen caíram na gargalhada. Sou eu, um dia moderna,
outro bicho-papão, a bruxa, proclamou orgulhosamente, examinando seu laboratório. Não me julgue pelo fato de eu morar na floresta. Eu mesma escolhi fugir da agitação e ficar mais perto da natureza. Karen defendeu seu doutorado em ervas e não apenas isso, Kevin acrescentou. Pessoas de todo o país vêm para consultas e tratamento com ela. Ela até me recuperou quando me colocou de pé, mas não consertou minha alma. Agora eu olho para você e me pergunto, talvez esse seja o seu propósito. Mary olhou para a senhora, desnorteada. Tudo bem, vamos tomar um chá, vovó Karen sugeriu. Vamos dar um bom uso a essas frutas. Você gosta de frutas? Mary assentiu instintivamente, e Karen riu enquanto olhava para a boca e as mãos sujas da garota. É óbvio, olhando para o armário ali, vovó Karen encorajou Mary. Mary estendeu a mão, abriu a porta e engasgou. Havia um conjunto completo de xícaras de porcelana inimaginavelmente lindas, delicadas e transparentes. Traga-as para mim, para uso prático, não apenas para admiração, vovó Karen insistiu. Ainda assim, Mary segurou as xícaras cuidadosamente com 2 dedos, temendo danificar tais maravilhas. No entanto, o chá tinha um sabor 100 vezes melhor nelas, especialmente com frutas com crosta, tinha o aroma do verão mergulhado em um bule de chá. A cada gole, a garota sentia sua respiração ficar mais fácil, seus medos e preocupações escapando. Mary olhou para a senhora sentada à sua frente. Ela estava sorrindo. Então, este é um chá mágico, não é? Vovó Karen perguntou. Mary acenou com a cabeça e sorriu timidamente em resposta. Você sabe sobre a água viva, vovó Karen continuou a conversa tranquilamente. Bem, temos isso aqui. Não ajuda a todos, apenas os bons e gentis, e aqueles que estão dispostos a se curar. Você está pronta? Lave a louça, e então começaremos a tirar o medo de você. Mary parecia um pouco cautelosa. Ela se perguntou como eles iriam tirar o medo dela, mas depois de pensar sobre isso, ela decidiu não ter medo. Não poderia ser pior do que viver com a madrasta. Depois de limpar a mesa e lavar a louça em uma grande bacia, elas seguiram por um caminho pelo campo. Mary caminhou ao lado de vovó Karen, admirando as ervas e flores silvestres com um olhar de aprovação de Karen. Ela ganhou uma linda guirlanda para si e a colocou em sua cabeça. Você está linda, sua companheira elogiou, e Mary sentiu seu ânimo melhorar. Talvez tudo ficasse bem, como em um conto de fadas. Agora, ela queria acreditar que o caminho levava a um rio ladeado por árvores, com a água cristalina e nuvens flutuando através dela. A cada passo, Mary sentia-se mais leve e livre. Vovó Karen foi a primeira a tirar a camisa e a saia, revelando um vestido de noite simples. Ela endireitou as costas e não parecia tão antiga quanto Mary inicialmente pensava. Sentindo-se um pouco tímida, Mary também tirou a roupa e mergulhou os dedos dos pés na água. Estava fria, e Mary exclamou, seja corajosa, minha garota, ou a água pode se recusar a tirar a doença, vovó Karen disse severamente. Mary deu um passo e depois outro. De repente, ela estava debaixo d'água, com a cabeça submersa. Ela agitou os braços, abriu a boca em um grito silencioso, e um grito estridente emergiu de sua garganta. Vovó Karen, que estava parada a apenas um passo de distância, pegou um punhado de água e despejou sobre a garota enquanto murmurava algo baixinho. Com água, ela deixou Mary se livrar de todas as suas doenças. Isso soou para a garota assustada, mas seu medo se dissipou instantaneamente, sua respiração se acalmou, e ela encontrou o chão sob seus pés. Acontece que ela só precisava dar mais um passo, tentar dizer alguma coisa. Vovó Karen exigiu que você fale, a menina conseguiu dizer em tom de canção. Sua garganta não cooperou, mas agora ela tinha certeza de que falaria novamente em breve. Bom trabalho, vovó Karen elogiou. O rio te aceitou e concordou em ajudar. Nós viremos aqui todos os dias, e você verá que tudo vai melhorar.
Mary concordou. Ela mesma não queria sair da água. Ela chapinhou um pouco perto da costa. Aqui, vovó Karen jogou uma guirlanda no rio como agradecimento pela cura. Mary acariciou as flores e gentilmente empurrou a guirlanda na água, onde a correnteza a levou embora. O rio pegou o presente e o levou para longe. Ela observou com um sorriso. Agora ela se sentia tão bem, e o mundo parecia brilhar em novas cores, não apenas escuras e cruéis. Na margem, sua pele estava coberta de arrepios, e ela estremeceu um pouco, enquanto a atenciosa vovó Karen a envolvia em uma grande toalha fofa. Voltando pelo mesmo caminho, foi muito mais alegre. Mary pulou na frente, colhendo folhas de grama e se comportando como um cachorrinho animado. Vovó Karen sorriu ao ver a menina parecer mais jovem. Uma vez dentro da casa, Mary inesperadamente sentiu fome. Ela olhou para a vovó Karen, que estava lendo pacificamente e confortavelmente sentada na cama. Mary murmurou, tentando chamar a atenção dela. No entanto, a idosa, com deficiência auditiva ou absorta em seu livro, não virou a cabeça. Mary se aproximou, deu um tapinha na barriga e soltou mais alguns sons fracos. Não murmure, fale com palavras, vovó Karen respondeu, sem tirar os olhos do livro. Mary sentiu um profundo sentimento de injustiça. Como ela poderia falar com palavras que ela não conhecia? Tão ansiosa, ela viu que vovó Karen calmamente comentava, percebendo sua confusão. Mary ficou tensa, com sons borbulhando em sua garganta, mas eles se recusaram a sair. Ela os imaginou como bolas de bilhar precisando de uma fila invisível para serem acertadas, enrolando na garganta. Ela mentalmente pegou 3 dessas bolas e as empurrou. Eu sou, ela conseguiu dizer inesperadamente. Vovó Karen colocou o livro de lado, balançou as pernas para fora da cama e deu um tapinha na cabeça de Mary. Muito bem, ela aprovou. Tudo vai dar certo. Você só precisa tentar. Mas, por enquanto, é hora de comer. Pegue uma tigela, vá para o quintal. Eu tenho algumas galinhas lá. Colete ovos, e vamos fritá-los com bacon. Ah, vai ficar uma delícia. Ainda um pouco desorientada da experiência, Mary foi para o quintal, fiel às palavras da vovó Karen. Havia galinhas coloridas e um galo de cores vivas. Ignorando seu cacarejo de desaprovação, a garota coletou 5 ovos e triunfantemente voltou para casa. Muito bem, vovó Karen sorriu. Logo a cabana se encheu com o aroma de dar água na boca do bacon escaldante. Os ovos mexidos ficaram incrivelmente deliciosos. Mary raspou os restos do prato e fechou os olhos de contentamento, como um gatinho satisfeito. No entanto, vovó Karen não parecia compartilhar seu humor exultante. Ela parecia estar ouvindo algo dentro de si, então se aproximou da porta, a abriu e mal se afastou a tempo. Lion irrompeu na casa. O lobo choramingou, andando pela sala, olhando para a porta, como se estivesse chamando alguém para segui-lo. Mary, com terror nos olhos, notou sangue no pelo de Lion. Algo aconteceu com Kevin, vovó Karen gritou. Parece que ele encontrou caçadores furtivos. Fique aqui. Vou pedir ajuda. Mary não ouviu os gritos da senhora atrás dela. Seguindo Lion, que havia saído correndo de casa, ela correu pelo mesmo caminho que Kevin usou para trazê-la até aqui. Lion a levou para uma clareira e uivou. O coração de Mary disparou. Ela viu um homem deitado na grama. Ela correu até ele, ajoelhou-se ao lado dele e tentou virá-lo. Por um momento, ela pensou que Kevin não estava respirando. Sua camuflagem e calças estavam encharcadas de sangue, e ela ficou suja no processo. Ela continuou sacudindo-o, esperando que ele ainda estivesse vivo. Lion estava ao lado deles, cutucando o homem com o focinho. Quando Mary desistiu de toda a esperança de reviver Kevin, um som irrompeu de sua garganta. Kevin gemeu e se virou, olhando para a garota surpreso. Mary, é você? De onde você veio?
ele disse com dificuldade. Kevin, soluçou Mary, olhando para a grama manchada de sangue. Kevin tentou se sentar, mas não conseguiu. Eles me pegaram, os bastardos caçadores furtivos locais. Eles estavam ameaçando há algum tempo. Bem, agora levei um monte de chumbo grosso em ambas as pernas. Kevin tentou mover as pernas, mas isso também não funcionou. Mary, eu tenho uma faca na minha bolsa de cinto. Tente cortar as calças e enfaixe. A garota se recompôs, e suas lágrimas secaram sozinhas. Kevin ajudou a abrir a faca dobrável, e Mary começou a trabalhar. O tecido resistente estava relutante em ceder, mas ela conseguiu. Ela engasgou quando viu como as pernas de Kevin haviam se transformado abaixo dos joelhos. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, nos quais o homem leu que as coisas não estavam bem. Não desanime, filha. Já passei por dificuldades piores do que essa, ele encorajou Mary, ou a si mesmo. A garota se assustou com tal declaração. Kevin não a deixou chorar de novo. Corte o tecido em tiras longas e amarre-as o mais firmemente possível, ele falou. Vou tentar rastejar nesta floresta. Não só o espírito da floresta vagueia, mas também outras feras, e as de duas pernas são muito mais perigosas. Seguindo o conselho do homem ferido, Mary amarrou as pernas dele o mais forte que pôde, e o sangramento parou. Ambos deram um suspiro de alívio. Rolando de bruços com a ajuda de Mary, Kevin tentou engatinhar. Foi lento, mas estava funcionando. Quando ele ficou cansado, fizeram pausas, e Mary limpou o suor de sua testa. Lion lambeu o rosto pálido de Kevin com sua língua comprida e choramingou. Vamos conseguir, eu sei, ele sussurrou. Kevin continuou rastejando persistentemente. Parecia que várias horas haviam se passado, embora Mary não conseguisse dizer exatamente quanto tempo havia perdido todo o sentido. E então, suas forças se esgotaram, e ele perdeu a consciência. Mary ficou de pé, correndo sem rumo pela clareira. E então, uma represa quebrou em sua garganta, e um grito ecoou pela floresta enquanto ela gritava e rezava por um milagre. E outro milagre aconteceu. A floresta estava cheia de galhos quebrando, uma mulher alta irrompeu na clareira, correu até Kevin, sentou-se ao lado dele e abriu apressadamente um kit de primeiros socorros. Em seguida, veio um homem enorme de cabelos grisalhos, com o mesmo traje camuflado de Kevin. Brian, precisamos levar para casa o mais rápido possível, a mulher ordenou, olhando para Mary. Ela pediu, corra para casa. Precisamos de muita água morna. Você se lembra do caminho? Bem ao lado dela, Lion apareceu, e Mary o seguiu. Vovó Karen saiu da cabana da floresta para encontrá-la. Como ela conseguiu chegar aqui? Mary se perguntou. No entanto, ela viu um SUV atrás da casa. Elas conseguiram ferver água, preparar curativos e algodão. Quando a porta se abriu e o enorme Brian mal coube na porta, carregou Kevin para dentro de casa, a mulher o seguiu. E só agora Mary percebeu o quão linda ela era, simplesmente uma beleza de conto de fadas. Kevin foi colocado sobre a mesa, e as duas mulheres trabalharam agitadas ao redor dele. Vamos lá, não vamos atrapalhar. A mão grande de Brian pousou no ombro da menina, obedecendo-o, ela saiu para o quintal. E só ali deixou as lágrimas escorrerem. Ela chorou, proferindo algumas sílabas incoerentes. Brian silenciosamente acariciou suas costas, dizendo, tudo ficará bem. Não se preocupe com Kevin, querida. Ele já enfrentou situações mais difíceis. Salvou minha vida 2 vezes, e não apenas a minha. A oportunidade surgiu para acertar as contas. Vamos pegar e punir aqueles bandidos. Pode ter certeza disso. Mary gradualmente se acalmou, e seus ombros se relaxaram. Vovó Karen saiu de casa, abraçou a menina e disse carinhosamente, você está enganado, Brian. Não fomos nós que o salvamos hoje.
Já venho dizendo a Kevin há algum tempo que ele teria uma filha, e acabou sendo verdade. Ele recuperou a consciência. Brian observou Mary, sentindo que estavam escondendo algo dela. Você quer perguntar sobre Rebecca? Vovó Karen riu e disse, ela não vai sair do lado dele. Ele ainda está dormindo, mas eles vão conversar eventualmente. Kevin é teimoso. Brian balançou a cabeça. Ele não consegue perdoar Rebecca depois de todos esses anos. Tolice, porque a mãe dele não queria dividir o filho com uma noiva. Ela disse que a garota fez um aborto, e ele acreditou nela. Ele não voltou para casa, e ela, coitada, teve um aborto espontâneo na época. Não foi culpa dela, tenho certeza. E se ele não tivesse feito isso, eu não o teria salvo. Brian comentou, é assim que funciona o destino. Vovó Karen concordou e, inesperadamente, se iluminou como um dia claro de domingo. O destino também fez você correr para ajudar um amigo na primeira ligação. Brian apenas ergueu uma sobrancelha e respondeu, eu estava em treinamento, levantei um helicóptero e aqui estou. Todos ficaram surpresos lá, e ele riu alto, fazendo Mary se encolher. Vai voltar e ser castigado por insubordinação? Brincou o companheiro sarcasticamente. Brian apenas ergueu uma sobrancelha e disse, onde eles encontrarão um especialista do meu nível? Vovó Karen acrescentou, foi assim que Rebecca se apaixonou por ele, com a primeira palavra. Kevin teve sorte, Brian concordou, olhando para a idosa. Você acha que um dia terei sorte? Perguntou ele. Vovó Karen exclamou, Brian, de novo com isso. Já sou velha, e você fica insistindo que é 8 anos mais novo que eu. Você é um homem tão bonito, vai procurar uma jovem. Não, Karen, não preciso de uma jovem, Brian balançou a cabeça grisalha. Preciso de um ente querido. A porta se abriu, e a pálida Rebecca deu um passo em direção a eles. Ele está acordado? Vovó Karen perguntou, olhando para o rosto dela. Sim, Rebecca respondeu com os lábios mal se movendo. Ele me expulsou. Ela cobriu o rosto com as mãos. Tudo bem, Karen se levantou resolutamente. Brian, cuide das garotas aqui, e eu vou limpar a cabeça do teimoso. Não vou tolerar que ele destrua a vida dele e das garotas. Brian abraçou as chorosas Rebecca e Mary. Depois, um pensamento surgiu por trás, e ele abraçou a mulher infeliz, confortando-a com todo o corpo. Vamos lá, fique quieta e escute, uma voz veio da casa, e todos eles se encolheram. Não trouxemos você de volta do outro lado para você arruinar a vida e daquela garota, ouviu-se a resposta de Kevin. Mas algo na casa claramente quebrou, e houve apenas uma conversa indistinta. Meia hora depois, uma vovó Karen claramente satisfeita apareceu novamente. Rebecca, entre em casa. Você precisa conversar, ela ordenou uma expiação que não quebrou objeções. Rebecca parecia desamparada. Mary entrou em casa, e a vovó tomou o lugar dela. Piscou para a garota. Não se preocupe, eles vão resolver isso. Eles têm ainda mais em comum agora do que no início, então eles definitivamente chegarão a um entendimento. Enquanto Brian acalmava seus nervos e encontrava algo para fazer nos fundos da casa, a senhora idosa e a menina sentaram-se juntas, esperando por alguma coisa. Então, a vovó acenou com a cabeça. Tudo bem, podemos entrar. Ela entrou primeiro e congelou na porta, bloqueando a entrada. Depois, pigarreou e comentou maliciosamente, você terá muito tempo para abraçar. Tem toda a sua vida pela frente. Mas, por enquanto, uma xícara de chá seria ideal. A corada Rebecca se afastou de Kevin, que já estava deitado na cama e ficou ocupado arrumando a mesa. Nada lembrava que ele havia sido recentemente ferido. Kevin ficou quieto, com um olhar profundamente contemplativo, mas seus olhos estavam cheios de ternura enquanto observava Rebecca, que lhe servia chá. Mary percebeu que a mão de Kevin estava acariciando a mão de Rebecca. Agora, precisamos ir para o hospital,
Vovó Karen disse, em um tom que não admitia objeções. Tudo bem, estou cuidando, Brian exclamou feliz, mas ela balançou a cabeça. Acho que eles podem lidar com isso agora. Especialmente porque precisamos decidir o que fazer com a garota. Já decidimos, Kevin olhou para Mary e sorriu. Afinal, você não me chamou de pai só para mostrar. Você não vai me abandonar quando eu estiver indefeso e ferido, vai? Mary balançou a cabeça e respondeu com alguma dificuldade, não. Vovó Karen olhou para Rebecca e sorriu. Bem, Rebecca, o que você acha? Parece que teremos que usar nosso status oficial pela primeira vez, afinal, você é a representante autorizada dos direitos das crianças, não é? Rebecca assentiu e olhou para Kevin com um leve desafio. Sim, ainda sou. E eu sei exatamente como lidar com aqueles que tentam prejudicar as crianças. Karen tomou a iniciativa, aparentemente estar no comando era uma tarefa familiar para ela. Rebecca, vamos colocar nosso amigo ferido no jipe. Você levará a garota, e você resolverá as coisas com a tutora. E se ela não entender a língua, falaremos com os meninos. Brian riu, olhando de soslaio para a senhora comandante. Não acho que será necessário, mas obrigado pela oferta. Rebecca respondeu, não tire os olhos de Kevin. Segurando Mary perto, ela acrescentou, quando estiver pronto, você ainda precisará ir para o hospital, Karen. Brian continuou, você pode voltar, caso contrário, eles podem realmente enviar tropas em busca do heróico Kevin. Não há necessidade de tropas, Brian, pensativamente afirmou. No entanto, tenho outro assunto inacabado aqui. E ele lançou um olhar expressivo para a vovó Karen. Nem pense nisso, ela exclamou, acenando com as mãos. Você não é um vigilante, pelo amor de Deus. Isso é assunto para a polícia, não se intrometa. Ah, vamos lá, mulher, Brian disse, suas sobrancelhas grossas e grisalhas quase se encontrando no meio. Eles machucaram meu amigo, o que significa que eles me machucaram. Você acha que vou correr para a polícia e reclamar? Eu já disse, vou cuidar disso sozinho. Surpreendentemente, vovó Karen caiu em silêncio. É hora de irmos, Rebecca olhou para Mary e perguntou, você vem conosco, certo? A garota assentiu, reuniu coragem e disse, sim. Eu te disse que o tratamento ajudaria. Kevin sorriu. E não fique muito atrevida, vovó Karen parecia estar recuperando um pouco de seu mau humor perdido. Então ele se curou antes do casamento deles ou do nosso, Brian interrompeu. E Mary ficou surpresa ao ver que o notável poderia curar. Ao decidir que os adultos precisavam se preparar e que ela não tinha nada, exceto o que estava vestindo, ela correu para abraçar Lion. O lobo lambeu suas bochechas com sua língua áspera, como se entendesse que logo eles seriam separados. A garota se esforçou para dizer, está tudo bem, querido. Vovó Karen sorriu, e então eles primeiro dirigiram por uma estrada rural e depois por uma rodovia. Com a cabeça de Kevin apoiada no colo de Mary, ela acariciou o cabelo dele, implorando a alguém lá em cima, o Senhor é o mais forte, o mais inteligente, e o Senhor já tem minha mãe e meu pai verdadeiros. Deixe Kevin para mim. Não o leve. Serei muito, muito obediente. Vou ajudar Rebecca em tudo para fazê-lo melhorar. Aparentemente, o apelo da criança foi ouvido. Kevin se recuperou rapidamente, embora tenha perdido muito sangue. Mas ele teve sorte. A ajuda chegou a tempo. Enquanto ele estava no hospital, Brian cuidou dele, e Mary morou com Rebecca. Rebecca cuidou de seus assuntos, sendo tão atenciosa com a psique da menina que ela nem precisou conhecer a odiada madrasta. Mary descobriu por acaso que o jovem havia fugido da mulher malvada que voltou sem a garota, e ofereceu uma explicação vaga do que havia acontecido. Ele pediu o divórcio. Aparentemente, ele ainda tinha um pouco de consciência sobrando, afinal. Ao contrário de Emily,
que negou tudo até que lhe mostraram a gravação da história de Mary. Rebeca fez o possível para garantir que a punição fosse a mais severa possível. Não havia evidência direta de um atentado à vida da criança, mas a lei afetou a mulher astuta onde mais a machucou financeiramente, impondo-lhe uma multa substancial. Não havia dúvidas sobre a tutela, então Rebeca fez todos os esforços para oferecer sua própria candidatura à adoção com excelente assistência. Seu pedido foi atendido. Quando Kevin recebeu alta do hospital, e ele e Rebeca enviaram seus documentos ao cartório. Naquela época, Mary, não sendo uma criança ingênua, já havia percebido pelas conversas que Kevin e Rebeca sempre se amaram, mas a interferência da mãe de Kevin separou o casal destinado. Naquela época, ela foi duramente punida pela vida quando seu filho ficou chocado com a aparente traição de sua amada, acreditando que ela havia se livrado de seu filho. Ele partiu em uma missão militar e nunca mais voltou de uma de suas viagens. A mulher não encontrou paz e ficou gravemente doente. Vovó Karen, que era muito mais jovem naquela época, mas com a língua igualmente afiada, tentou apoiá-la. Foi quando a verdade veio à tona, mas já era tarde demais. A mãe morreu sem ver o filho novamente e sem nunca se absolver de seu pecado. Muitos anos depois, tudo se encaixou. Rebeca e Kevin visitaram os túmulos dos pais da menina logo depois que ele recuperou a consciência. Nessa época, eles conseguiram erguer um monumento no cemitério, com os rostos e as fotos ganhando vida enquanto olhavam para a menina. "Eu amo vocês", Mary sussurrou cuidadosamente, colocando flores no chão. "E sempre vou amar vocês. Não se preocupem, agora Kevin e Rebeca estão comigo. Vocês não se importariam se eu os chamassem de mãe e pai, certo? E agora eu também tenho vovó Karen e vovô Brian." Eles se casaram também, mas depois tiveram uma grande discussão. O vovô queria que ela fosse morar com ele, mas ela se recusou a sair da floresta, então ele se mudou para morar com ela. Ele era levado para o trabalho de helicóptero. "Não sentirei a falta a vocês. Virei até aqui com frequência e contarei tudo. Ah, vocês não sabem, eu estava completamente muda, mas agora está tudo bem." Mãe e pai sorriam para a filha na foto que Mary criou, olhando para o céu, o sol e as nuvens. Ela sempre acreditou em finais felizes nos contos de fadas, e parecia que seu próprio conto de fadas havia terminado feliz. Ou melhor, era apenas o início de sua longa e feliz vida. Se você apreciou esta história, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.